Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no último domingo de agosto do ano de 2020, dia 30, e eu quero agradecer a Deus, pela caminhada nossa até aqui. E terminei Filipenses na semana passada, a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje vou pregar um sermão fora, vou falar sobre a doutrina da eleição, e na semana que vem eu inicio a primeira carta de Pedro. Eu quero orar com vocês e colocar diante de Deus esse nosso tempo e que Ele nos dê sabedoria para tudo que faremos aqui nessa noite, para a exposição da palavra dEle, ok? Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela oportunidade que eu tenho de expor a doutrina da eleição nessa noite. Me capacite para isso, ó Deus, e cuide dos irmãos que estarão ouvindo, das pessoas que estarão ouvindo, que essa pregação seja uma bênção para a vida de muitos. Eu sei que é um assunto que às vezes alguns têm resistência, que têm dificuldades para entender. Eu espero que o Senhor me capacite para fazer bem, fazer com excelência para a Tua glória. Muito obrigado por tudo. Oro assim a Ti, agradecido no nome de Jesus. Amém. Esse material que eu vou expor nessa noite é baseado na exposição do pastor Almir Marcolino, da Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, no Ceará, autorizado por ele, material que ele produziu alguns anos atrás, para dar um estudo para adolescentes. Então eu creio que vai ser muito fácil, vai ser bem interessante para que vocês entendam bem esse assunto, doutrina da eleição. Uma vez, muito tempo atrás, eu fui falar da doutrina da eleição em uma escola bíblica, e uma pessoa que estava presente ficou surpresa com o assunto, E em um determinado momento ela falou em alto e bom tom: só me faltava essa agora. Eu não decido mais, eu não escolho, eu não tenho mais domínio sobre as coisas. E é interessante que na hora eu fiquei assim, fiquei observando, era algo novo para aquela pessoa, como talvez seja novo para você que está ouvindo, mas é bíblico, É algo bíblico. Quando o homem escolhe servir, ele também escolhe deixar de servir. Então nós precisamos olhar para alguns pontos interessantes. Quando ele, em sua própria força, decide aceitar, ele facilmente perde essa salvação. Quem aceitou por meios humanos, ele perde mesmo. Quem fez toda a obra, se foi o ser humano, se foi um homem falho, imperfeito, ele vai perder. Na verdade, uma pessoa, a questão nem que vai perder, ela talvez nunca tenha nascido de novo, de verdade, conforme nós vemos lá na exposição de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele falando com Nicodemos a necessidade que Nicodemos tinha de nascer de novo. Ele foi ao Senhor Jesus, Então João relata os fatos, e o próprio Cristo falando para ele que ele precisava nascer de novo, nascer de cima, nascer de Deus, Então, infelizmente, pessoas não nascem de novo, não nascem de cima, não nascem de Deus, e enchem igrejas por aí, e aí nós vemos as igrejas cheias de crentes nominais que nunca nasceram de novo, Eu creio que Deus trouxe essa pandemia para revelar os verdadeiros crentes. Muitos estão esfriando, as prioridades são outras, muitos estão mostrando que nunca nasceram de novo, que o Espírito Santo não habita nelas, Então eu me preocupo com isso, e eu achei importante expor esse texto, Na semana que vem nós vamos ver, no início da exposição de 1 Pedro, ele fala dos eleitos de Deus, e vocês tendo ideia já dessa questão de eleição, de predestinação, vocês já irão com a mente mais tranquila para a próxima semana. Eu vou usar muitos textos na exposição de hoje, Vários textos, para dar uma base bíblica bem firme para os que ouvirem essa exposição da doutrina da eleição. Então vocês vão entender, eu vou dividir bem direitinho aqui os tópicos, Nós vamos colocar na tela para que vocês vejam os tópicos. Vamos postar, todos os textos que eu vou utilizar aqui serão postados para você ver. Vai aparecer aí na tela para você ver, para você acompanhar. Se você
precisar anotar, anote, repasse os textos. Eu acho super importante. Uma doutrina que eu não tinha uma firmeza nela, a minha formação cristã não entendia, não aceitava a eleição, cria que o homem é que decidia, e eu durante muito tempo andei assim. E foi muito complicado, muito difícil, sofri muitas vezes fiquei frustrado. Talvez você que está me ouvindo, você sinta frustração em muitos momentos, porque talvez assim como eu tinha decidido a minha salvação, eu que decidi, eu que fiz o que aconteci, e eu perdia toda hora. E era um sufoco, um desespero, até que alguém me falou algo comigo que mexeu comigo, né? Um dia, conversando com a minha cunhada, que conhecia já a doutrina da eleição, e eu falei de um certo assunto que eu falei, isso aí implica em perda de salvação. E ela falou para mim, muito firme, com os olhos desse tamanho, ela falou para mim, salvação não se perde. Aí eu fiquei assim, eu não questionei ela, não bati boca com ela, eu falei, eu quero entender isso, por que que não perde a salvação, né? E aí eu fui entender a questão da doutrina da eleição, firmei os meus conceitos, a minha esposa também, ela aprendeu, conheceu. Então, de repente não é algo que eu vou falar aqui, e você que tem dificuldades com essa doutrina, você vai entender de primeira. Não, talvez você tenha que ouvir novamente essa exposição, você tenha que ir para os textos, mas eu creio que assim como Deus me deu clareza, como eu firmei os conceitos, como eu entendi, né, a questão da doutrina da eleição, você tranquilamente você vai entender, você vai compreender, você vai crescer. E se você hoje aceitou a Cristo, você decidiu, você vai entender que é através dele que vem. E é possível que ele esteja dando para você a oportunidade de entender essa doutrina hoje, para que realmente a tua conversão venha através da ação de Deus, do Espírito Santo, né, que você nasça de novo, nasça de cima, né, que o Espírito Santo venha habitar em você, porque ele vem, ele produz fé salvadora no coração do homem, e aí nós respondemos, né, com essa fé salvadora, aceitando a ele como Salvador, através do mover do Espírito Santo que vem habitar nos nossos corações, ok? Então vamos para o nosso estudo. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que o homem é incapaz de chegar-se a Deus. O homem é incapaz, e nós vamos entender isso, nós vamos ver através dos textos bíblicos. Nós vamos primeiro para Efésios capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, e depois versículos 12 e 13. Olha só o que diz o texto. Esse texto está aí para você ver, você vai me acompanhar. Eu estou utilizando a Bíblia na Nova Versão Internacional, ok? Efésios 2, então, capítulo 2, versículo 13. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Agora o versículo 12 do capítulo 2. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então a condição aqui, nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? Mortos em transgressões, está aí no texto, né? Um morto faz alguma coisa? Eu gostaria que você parasse para pensar nesse texto. O que um morto faz? Muitas vezes eu falo que o que um morto faz bem é feder, ele fede, mas nada, ele não tem nenhuma reação. Então o nosso modo de viver era como o mundo vive, né? Esse era o nosso modo de viver. A nossa vontade era a vontade da nossa carne. Três forças nos dominávamos. Nós não éramos livres. Muitos dizem que são livres, que fazem, acontece, não são livres coisa nenhuma. Então essas três forças, a maré do mundo, né? O mundo
com as suas práticas, seus costumes, ele vai dominando. O segundo é Satanás. Satanás, ele domina, ele traça, ele ajusta para cá, para lá, e puxa e leva. E a nossa carne, a velha natureza, ela está frequentemente atuando. Então, essa é a condição, né? Mortos nos nossos pecados, era assim que nós estávamos. Não queríamos Deus. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 até 20, mas no 10 exatamente, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Quantos justos há nesse mundo? Eu pergunto para você. Segundo o texto aqui, nenhum. Não há nenhum justo. Quantos entendem o caminho de Deus? Ninguém. Quantos buscam a Deus? Ninguém. Quantos se desviaram? Segundo esse texto, todos, né? Não há nenhum justo, então todos se desviaram. Quantos fazem o bem em relação a Deus, não ao meu interesse? Quantos fazem o bem? Ninguém, né? Romanos 3, 23, outro texto aqui interessante, né, que nos mostra a condição do homem, né? Romanos 3, 23, um versículo tão conhecido: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos perderam o brilho, perderam a comunhão com Deus, né? Todos pecaram, não acertaram o alvo, o alvo para todo homem é a glória de Deus, e carecem dessa glória, né? Erraram o alvo, perderam o contato com Deus. Nós merecemos ir para o céu? Uma pergunta, né? Se todos pecaram, merecemos ir para o céu? Uma pergunta para você. Ninguém pode dizer para Deus: eu posso ir para o céu, eu posso entrar no teu céu, Deus. Tá? Ninguém, jamais. Todos pecaram, estão destituídos, estão separados de Deus. Essa é a condição do homem sem Cristo. Essa é a condição do homem que ainda não nasceu de novo. Pecou, está separado. O que separa o homem de Deus hoje é o pecado. É a única coisa que pode nos separar de Deus, é o pecado. Mais um texto interessante para nós avaliarmos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo, na sua carta de despedida, ele escrevendo aqui aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele falou: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é aqui nesse texto? Nós vimos no texto anterior, no início, a condição era de mortos nos nossos pecados. Qual é a situação do homem aqui nesse texto? O Deus desta era cegou o entendimento. Então a situação do homem é de cego, um entendimento cego. Cegos e mortos. Não queremos nada com Deus. Não queríamos, né? No meu caso, no caso daqueles que aceitaram a Cristo, que o Espírito Santo colocou fé salvadora e que aceitaram a Cristo, não queríamos nada com Deus. Essa era a nossa condição, né? Mortos e cegos nos nossos pecados. João 6,44, o apóstolo João, escrevendo nesse evangelho, no capítulo 6, ele fala que ninguém, né, relatando as palavras de Cristo, ninguém pode vir a mim, o próprio Jesus falando aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Essa ideia aqui de não atrair, né, na língua grega, da ideia aqui de que muitos não são atraídos, porque a ação é de Deus e Ele não atrai todos, e nós vamos ver mais na frente, você vai entender isso, porque logo quando a gente fala que muitos não vão ser atraídos por Deus, algumas pessoas já falam: mas Deus é injusto, mas que isso, eu não aceito porque Deus é amor. Calma, calma, aquiete o teu coração, ouça a palavra de Deus, ouça os textos, que os textos eles vão dar muita clareza para você. E talvez tudo que você tem formado na tua mente aí, que de repente eu começo a falar aqui, você já fica assim, já está querendo até desligar. Não desligue, aquiete, ouça até o fim. Tá? Tenha uma postura mais tranquila, uma postura de confiar no Senhor que está no controle, e você vai entender a palavra dele nessa noite, e vai entender essa doutrina tão importante
a doutrina da eleição. Quando ele fala aqui, né, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, né? Se o Pai não trouxer, ninguém tem a capacidade de chegar a Cristo. Tá? A ideia de trouxer aqui, de trazer, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Ela dá a ideia de puxar, de arrastar, de atrair. Essa palavra é usada 3 vezes com o significado de puxar alguma coisa no Novo Testamento. E eu vou ver com vocês esses textos para que você entenda essa ideia do Pai atrair, do Pai puxar, né, para Ele. Então 2 vezes para puxar as redes. Está lá em João capítulo 21, versículo 6 e até aí o 11 também. É o versículo 6 e versículo 11. Versículo 6 do capítulo 21 de João. Ele disse, Jesus falando, né? Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, né? Tal era a quantidade de peixes, ok? Versículo 11... Tá? Então aqui eles não conseguiram recolher a rede, não conseguiram puxar a rede, arrastar a rede. O versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompia. Então aqui é a segunda vez que a palavra trazer, puxar, arrastar aparece. Né? Uma vez, quando Paulo e Silas foram arrastados com violência, está lá em Atos capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Né? Essa escrava vivia acompanhando o apóstolo e perturbando e falando que eles eram enviados de Deus. Aí chegou uma hora que Paulo foi lá e repreendeu aquele espírito imundo e aí ela deixou de fazer adivinhações, fazer o trabalho deles. Eles viram que a esperança do lucro tinha acabado, né? E foram lá, agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles. Né? Então essa é mais uma vez. 2 vezes para pessoas atraídas a Deus. Aqui nesse texto, né, que eu acabei de falar, de João 6,44, e também em João 12,32, que diz o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei, Cristo, né, falando da crucificação, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Entendeu? Então esses textos são os textos que aparecem a ideia de trazer, de arrastar. Ninguém vem a Deus a não ser que Ele puxe, a não ser que Ele traga. Nós queríamos, pare e pense você queria. A tendência do homem é de se afastar, é sair fora. Ele não quer saber, ele rejeita Deus, porque ele morto, ele cego, envolvido nos seus pecados, ele quer saber de Deus? Ele não quer saber, ele não vem. Oséias capítulo 11, versículo 4, o profeta Oséias, escrevendo seu livro, ele fala dentro dos escritos dele: eu lacei vocês com cordas de amor. É a ideia, né, de Deus falando para o seu povo. Peixe vem sem ser puxado? É uma pergunta para nós pararmos e pensarmos. Estávamos mortos, cegos, não queríamos nada com Deus, mas Ele nos arrastou para Ele. Ele, o nosso Deus. Deus puxa todos os homens, é um ponto interessante para nós pensarmos aqui. Porque Ele puxa uns e outros Ele não puxa. Se existe lugar para ficar longe de Deus, nós iríamos, meus queridos, para longe dEle, não ficaríamos perto dEle. Ele nos trouxe, nós chegamos a essa conclusão, Ele nos puxou, porque Ele nos ama, Ele nos amou. Porque Ele não traz todos? Nós vamos ver isso a seguir. E aí talvez você fale: porque Ele não ama todos, como é que pode? Deus é amor, mas Ele é justo. E nós vamos entender melhor na exposição essa questão, por que Ele traz uns e outros não, porque Ele não traz todos. Então o segundo ponto interessante que nós vamos ver para a nossa reflexão é que Deus é soberano na administração da sua graça. Ele é soberano, Ele é Deus.
Quando eu pego um Deus que eu sirvo, que eu trago ele para fazer o que eu quero, ele passa a ser um Deus no meu nível, ele não é mais um Deus soberano. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E muitas pessoas se sentem tão autoritárias, tão isso, tão aquilo, porque o Deus que elas servem está no mesmo nível deles. Então imaginem o nível de espiritualidade dessa pessoa. Imagine como é o coração dessa pessoa. Que Deus trabalha nesse coração, um Deus que está no mesmo nível, as coisas continuam do mesmo jeito. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então, no segundo ponto, Deus é soberano na administração da sua graça. Nós vamos ver uma parábola, né, que nós temos no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 15, que vai dar para entender bem essa questão, né, de justiça. Deus é justo, Deus é injusto, Deus ama, tal. Vamos lá, para Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 15. Eu vou ler e nós vamos colocar o texto aí para você. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém me contratou? Ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Nesse trecho aqui, nessa história que nós vemos, nós temos aqui 5 tipos de trabalhadores. No versículo 8, ele paga 1 denário por 1 hora, né? Que era o trabalho por 1 hora, por um dia todo. O versículo 13, tem um questionamento. Eles estavam questionando o Senhor aqui, na hora do pagamento, e ele fala: eu estou sendo injusto com você? Eu não tratei com você, o que eu tratei eu estou pagando. Eu devo alguma coisa para você? Sou gracioso com todos, o dinheiro é meu. O que você merecia? Não era 1 denário? Ele está comparando aqui ao reino dos céus. Muitos dizem é injustiça. Injustiça, meus queridos, é não dar à pessoa o que ela merece. Quem tem direito de ir para os céus? Eu pergunto para você. Ninguém. Se Deus quisesse deixar todos irem para o inferno, seria injustiça? Não. Ele está sendo gracioso. E muitas pessoas não entendem essa posição graciosa de Deus. A aliança de Deus foi a seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Quantos pecaram? Todos pecaram. Ele decidiu arrastar alguns, não todos. Ele é soberano, ele é Deus. E aí nós vamos para o texto de Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 16, Paulo escrevendo aos Romanos,
ele diz o seguinte: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus é injusto? Não. Misericórdia tem que ser livre. Se não for, não é mais misericórdia. Se for obrigação, não é misericórdia. Se não lhe devo nada, eu ajudo a você se eu quiser. Não depende do desejo ou do esforço humano, de forma alguma. E essa compreensão, ela deve existir. Deus não é injusto. Ele não é injusto. Ele é misericordioso. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21 esclarecem bem. Olhem só. Paulo escrevendo aos Romanos 9, 20. Capítulo 9, versículo 20. Mas quem é você, ó homem? A continuidade, do texto. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quem é você? Quem sou eu para discutirmos com Deus? Se não entendemos, não é problema em Deus, é problema em nós, é problema em mim, problema em você. Ele tem direito de fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Ele é soberano. Em terceiro lugar, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Ele não escolheu todos, e isso deixa muitas pessoas revoltadas. Muitos não entendem. A ideia de salvação para todos chama-se universalismo. Isso é uma doutrina antibíblica. Pelos textos que nós estamos vendo e que nós vamos ver, você vai ver que a salvação não é para todos. O universalismo é um ensino antibíblico. Então, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5, diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus escolheu alguns, a ação foi dele. E o texto diz que ele predestinou. A ideia aqui de que ele marcou o destino antes. O que levou ele em conta para fazer essa escolha? Dentro do texto nós vemos a sua vontade. Ele é injusto? Não. Por quê? Alguém merecia ser eleito? Não. Então, esse texto é muito claro. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus falando aqui: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. O próprio Cristo falando aqui, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tá? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Ele está falando aqui. Então por que eu venho e eu não aceito isso? Se o próprio Cristo falou, se eu não estou aceitando as palavras do próprio Cristo, o que eu quero de salvação, ou o que eu tenho de salvação? Talvez uma salvação própria, que não veio dele. João capítulo 6, versículo 45. O próprio Cristo falando: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Jesus falando aqui: todos que o Pai comunicou a sua palavra, chegam-se a mim, chegam-se a Cristo. Então isso aqui é claro, isso aqui não tem como, não tem o que fazer mais. Está tão claro esse texto, e os demais que nós vamos ver. Então anote aí esses textos,
venha para Ele. Se você tem dúvida, se você tem dificuldade, ore, peça, Senhor, me dê clareza para entender, eu quero entender isso aí. Eu tinha dúvidas assim, eu ficava, sabe, que nem diz o velho ditado, com a pulga atrás da orelha, mas eu fui lendo, eu fui vendo, e eu fui crendo, eu fui entendendo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e foi ouvindo, foi lendo, que ela foi entronizando, foi tomando conta de mim, e hoje eu entendo essa doutrina perfeitamente. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 64 e 65, né? Jesus falando aqui: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Não vem se o Pai não conceder, se o Pai não trouxer, se o Pai não der para Cristo. A disposição de se interessar, nós precisamos entender que foi Deus que deu, Ele que deu essa disposição, entendeu? Então eu olho e às vezes eu fico me avaliando quantas vezes eu aceitei a Cristo, eu aceitei, eu decidi, e quantas vezes eu perdi, quantas vezes eu ficava mal. Isso foram anos, eu vivi anos assim, talvez você esteja vivendo isso, vivendo essa angústia constante, né? Porque a salvação que eu tinha não era uma salvação que tinha vindo de Deus, eu que tinha decidido. Então eu decidi, eu aceitei, e do mesmo jeito que eu aceitei, eu perdia. Então era uma busca constante, isso era o dia inteiro. Gente, isso é horrível. Quem já viveu isso, ou quem vive isso, sabe o que é. E isso me motiva a vir falar desse assunto, para que você tenha os teus conceitos firmados na palavra de Deus. Não em experiência, porque eu acho, ou porque não. A palavra de Deus, ela é clara, ela está me mostrando aqui claramente tudo isso. Atos capítulo 13, versículos 46 a 48. Vamos ver aqui o relato de Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, né? Os judeus estavam rejeitando, então eles estão falando aqui, estão se voltando para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Não foram todos que estavam ali, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Creram todos que foram destinados, todos que foram eleitos, designados para a vida eterna, isso por Deus, não pelos apóstolos, não por eles mesmos. Ok? Em quarto lugar, a eleição ela é incondicional e eficaz. Quando temos eleições, vou fazer uma comparação, em breve teremos eleições aí. Quando nós temos eleições, nós escolhemos prefeitos, vereadores, deputados, presidentes, tantas coisas, né? Esta eleição que nós participamos, ela é condicional. Votaremos naquele que achamos o melhor e elegeremos ele, ou eles, né? O que prometeríamos a Deus que ele precisasse, né? O que nós prometeríamos? Senhor, eu vou te dar isso, daquilo. O que nós prometeríamos? Nada. Nada para ele. Então a ideia da eleição vinda de Deus ser incondicional e eficaz, nós vamos entender agora. Romanos 9, capítulos 10 a 12, capítulo 9, versículos 10 a 12, diz o seguinte: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca, falando aqui dos filhos de Rebeca, né, você vai entender, tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Versículo 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, né, os filhos gêmeos que eles tiveram, né, antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Decisão de Deus.
Nós vemos aqui Jacó e Esaú, os dois, né? Antes de nascer, Deus escolheu. Ah, Deus é injusto. Ah, por que ele escolheu? Ele é Deus, eu não sei. Por que escolheu? Decisão dele. A vontade de Deus é incondicional, não depende de nós. A eleição de Deus é incondicional e eficaz, não adianta, não tem bom, não tem quem mude. Deus decide, Deus faz, Deus é soberano. As pessoas que gostam de fazer, que querem participar da salvação, que querem ter elas querem decidir, elas querem fazer, elas procuram uma coisa, procuram outra, mas não adianta, não adianta. Faça o que você fizer, são atitudes humanas que ficarão aqui e que te darão insegurança, que te darão falta de paz e que você não terá, né, a verdadeira salvação que vem de Deus. O Espírito Santo habitando no coração, mudanças de atitude no dia a dia, né? Por isso temos, como eu já falei, nas igrejas muitos crentes nominais. Bíblia embaixo do braço, postura de crente, vai, fala como crente, ora como crente, faz um monte de coisa, mas não é crente, porque a sua salvação não foi de Deus, não veio de Deus, não é eleito de Deus, talvez não seja ainda, talvez Deus está trabalhando na tua vida. Eu vivi durante 30 anos dentro de uma igreja, e eu achava que eu decidia, que eu fazia tanto, até o dia que eu entendi, até o dia que a minha cunhada falou: salvação não se perde. E eu, tão crente que perdia, que me deu um choque. E louvo a Deus pela vida dela. E louvo a Deus por tantos que têm advertido outros. E louvo a Deus porque eu aprendi, foi na palavra de Deus que eu encontrei as respostas para as minhas dúvidas, para os meus questionamentos. Em quinto lugar, eu quero agora fazer algumas perguntas e respostas que são frequentes. E quero fazer isso utilizando os textos bíblicos, para que você fique firmada nesses textos bíblicos. João 6,37 diz o seguinte, Jesus falando, todo o que nós vamos ver agora, né, uma pergunta frequente, quem Deus elegeu vem? É a pergunta que as pessoas fazem. Se Deus elegeu vem mesmo, tem certeza? Olha só o que Jesus fala em João 6,37, todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse verbo aqui, virá a mim, e quem vier eu jamais rejeitarei, a ideia aqui é de que vai vir e com certeza jamais será rejeitado. Tá? Todo que vem a mim, o Pai me deu, ele fala. Né? Todo que o Pai me deu virá a mim. Todo que vem a Cristo é porque o Pai deu. Uma pergunta aqui, né? O peixe é livre para viver segundo a sua natureza, certo? Eu sou livre para viver de acordo com as minhas limitações? Posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. A minha liberdade é de acordo com a minha natureza. Pecamos. Somos livres para escolher o mal, de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Livres para enxergar tudo que a limitação permite. Casados são livres antes de casar-se, para namorar com qualquer pessoa. Né? Depois de casados, acabou, não é mais livre. Decidiu por si entregar a liberdade para outro. Quando pecamos, não ficamos livres, nos entregamos para sermos escravos do pecado. Então precisamos avaliar com muito cuidado essa questão, né, dessas decisões. Muitas pessoas ficam tão envolvidas com tantas coisas e ouvem de tantos lados que chega num ponto desse, quem Deus elegeu vem? Ah, não, eu acho que não, porque tem alguns que eu não estou vendo. Você sabe se foi eleito por Deus? Nós não sabemos. Segundo, se Deus deseja que todos sejam salvos, por que escolheu uns e outros não? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, a segunda carta de Pedro, aliás. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus decidiu não satisfazer todos os seus desejos. Era desejo que todos pecassem? Não. Mas Ele decidiu que alguns desejos não seriam satisfeitos. Ele é Deus. Terceiro, se Ele elegeu os que vão ser salvos,
Por que evangelizar? É uma pergunta frequente, que a gente ouve direto das pessoas. Por quê? E tem muitas denominações muito radicais, bem radicais mesmo, que diz que os escolhidos virão, os eleitos virão e não evangelizam, não fazem nada. A razão principal não são as pessoas, porque Ele mandou, e se Ele mandou, o nosso dever é cumprir, é obedecer. Devemos fazer o serviço de Deus, não para ninguém, mas porque Deus quer que façamos. Ele quer que evangelizemos. Se vão aceitar é outra coisa, mas eu obedeço, eu evangelizo. Esse foi o meio que Ele escolheu para salvar os eleitos. Ele determinou assim. Ele é soberano, tanto quanto aos fins, como aos meios. Ele é Deus. Atos capítulo 18, versículos 9 a 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Paulo levando o evangelho e sendo muitas vezes perseguido, maltratado, escorraçado, né? A eleição deve nos incentivar a evangelizar. Aqui tinha muita gente na cidade. Eu vou pregar porque os eleitos virão. Deus vai trazer, Deus sabe quem são eles, e Ele trará os eleitos. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, é importante refletirmos aqui, tá? Onde não há arrependimento, né? Onde não há mudança, nós não podemos encontrar eleitos, mas pregamos ali também. E a questão de julgamento futuro é com Deus. De ter ou não ter eleitos num lugar é com Deus, não é comigo. Por obediência, por amor a Ele, eu vou e prego, independente de onde estou pregando, para quem estou falando. Os eleitos, com certeza, eles virão. Quarta pergunta. E se o eleito não quiser? É uma pergunta bem interessante. Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. A obra é completa, conhecer vem junto com um conhecimento eletivo. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então aí vem um conhecimento eletivo. Deus chamou, Ele justifica, Ele glorifica. O eleito com certeza virá. Amorosa ou dolorosamente, Ele virá. Nós temos dois exemplos que eu quero colocar aqui. O primeiro exemplo de Saulo, né? Cego, né? O Senhor escolheu ele, Atos 9,15, mas o Senhor disse a Ananias, ele estava cego já, né? O Saulo, né? O Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco, aí agora a providência de Deus, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então, ele estava lá, e Ananias vai para falar com ele, para orar por ele, e ele ter a sua visão restaurada e agora então convertido. Um segundo exemplo, Lídia, né? Lá na beira do rio,
lá em Filipos, o Senhor abriu o coração dela. Em Atos 16, 14, nós vemos o relato sobre isso. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. O Senhor abriu. O Senhor abre. É a ação dele. Ele não falha de jeito nenhum. Ele não falha. Então, a dúvida que muitos ficam, e se o eleito não quiser? O eleito pode não querer, mas o querer é o de Deus. Entendeu? Outra pergunta, pode um eleito se perder? Marcos capítulo 13, versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se não se abreviasse os dias, até os eleitos possivelmente se perderiam. Porque alguns morrem cedo? Algumas pessoas perguntam. Deus abrevia os dias para não se perder. Né? E se Deus não abreviasse os dias, se não morresse cedo, eu creio que Deus, de alguma forma, ele daria algum meio, porque um eleito de Deus, ele jamais se perderia ou jamais se perderá de forma alguma. Sexto, que sinais há de que eu sou eleito? Muitas pessoas chegam com essa pergunta desesperadas, porque quando elas olham, fazem uma radiografia geral de si, à luz das Escrituras, elas ficam em dúvida se são eleitas ou não. Então, que sinais há de que eu sou eleito? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando a pessoa vem para Cristo, nós vemos mudança de vida. Adoravam ídolos, abandonaram. Nós vemos aqui no trecho, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então adoravam ídolos, abandonaram. A eleição produz resultados visíveis, isso é certo. A forma como a pessoa andava, ela não anda mais. A forma como ela se portava, muda. As atitudes, não é uma Bíblia embaixo do braço, não é a frequência em igreja, não é orações que faz parecida com as dos crentes, que vai, mostrar que realmente é uma pessoa convertida, mas as atitudes, a caminhada, o dia a dia, a leitura que se é feita da caminhada da pessoa, do dia a dia da pessoa, isso faz toda a diferença. Eu quero ver agora algumas aplicações que eu acho muito interessantes para nós encerrarmos o estudo dessa noite. A ideia de gratidão, agradecer porque nós não merecíamos nada. Então, se hoje estamos caminhando para os céus, se aceitamos a Cristo, se temos certeza da nossa salvação, então precisamos ser gratos ao Senhor. Gratidão sempre. Obediência, disposição para obedecer ao Senhor até o fim, sabendo que Ele iniciou a boa obra em nós e Ele vai concluir até o dia de Cristo. Então, obediência, gratidão, segurança, não depende de nós, não depende de mim, de você. Confiamos que a obra é totalmente dele, é totalmente do Senhor. E nessa confiança nós caminhamos tranquilos, seguros. Frutos. Observar que frutos nós temos produzido. A palavra de Deus é clara e fala que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Que tipo de frutos nós temos dado? Como está a frutificação? Como está a nossa caminhada? Como está o nosso investimento? A nossa caminhada com a videira? Temos estudado o livro A Treliça e a Videira, e visto a importância da videira, da igreja, as pessoas, vida na vida, caminhada, preocupação, cuidado, crescimento na palavra, crescimento na leitura, crescimento na oração. Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Pare e avalie direitinho. E se você
teve algum momento dessa exposição que você não entendeu, que ficou dúvidas aí no caminho, na tua mente, né? Se coloque diante de Deus, ore pelas dúvidas. Se puder e precisar recorrer a mim, pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar. Eu procurei ouvir muito quanto às dúvidas que eu tinha, a ler a palavra, leia esses textos, são muitos textos, mas são textos que vão te ajudar, e você vai firmar os teus conceitos, e você será feliz, e você vai caminhar com muita tranquilidade, dizendo, hoje eu tenho salvação realmente, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está colocando você para ouvir essa mensagem hoje, e eu creio que não é à toa, eu creio que Deus tem algo para você. Se você até hoje andou enganado numa igreja e em outra igreja, nunca se firmou, talvez hoje é a oportunidade que você tem. O Espírito Santo te atraindo para Ele, o Senhor te puxando, te arrastando para Ele, e de repente a partir de hoje, né, com certeza, você tem uma salvação eterna, genuína, para viver eternamente nos céus com o Senhor, ter essa certeza para viver alegre, feliz aqui, levando outros aos pés de Cristo, evangelizando outros, falando para outros, independente de você saber se é eleito ou não, fazendo a tua parte. Isso é muito importante. Então fica aqui o desafio. Eu creio que essa palavra é uma palavra, Deus sabe, né, da profundidade dessa palavra e da necessidade de nós entendermos, de nós conhecermos a doutrina da eleição. Eu quero orar por vocês agora que ouviram essa palavra, aqueles que têm dificuldade de entender, eu creio que Deus vai dar clareza e vai entender. Vamos orar juntos agora. Senhor eterno, o Senhor sabe, o coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem o Senhor conhece. E eu clamo ao Senhor que dê clareza, que esses textos, ó Deus, fiquem claros na mente das pessoas. Que tudo que eu falei aqui, ó Deus, tenha penetração nas mentes. E aqueles, ó Deus, que caminham hoje, que não são cristãos genuínos, que não se sentem eleitos de Deus, que não se sentem servos do Senhor, que não sentem o Teu Espírito Santo habitando em seus corações. Pai, por favor, atue agora e traga os eleitos para a caminhada e liberte, Pai, aqueles que o Senhor escolheu para a salvação, e que realmente eles entendam que todos nós estávamos destinados a vivermos eternamente longe do Senhor, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus. Mas o Senhor, na tua grande e infinita misericórdia, na tua soberania, o Senhor escolheu os que o Senhor quer salvar, o Senhor escolheu, o Senhor trouxe, e o Senhor está trazendo, o Senhor tem trazido e o Senhor vai trazer. E eu creio que muitos que ouviram essa palavra estão sendo atraídos para Ti. E louvo por isso ao Senhor. E te agradeço, ó Deus, por tudo. Te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pela compreensão dessa doutrina e que ela seja compreensível para todos os meus ouvintes. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.